Então, hoje nós estamos no dia 23 de outubro de 2024, dando continuidade ao homem de onde veio para onde vai, com o nosso irmão Ricardo, que vai dar seguimento ao trabalho de algumas lives, pelo mínimo, parece-me aqui pelas nossas contas, 30 lives, e hoje nós estamos talvez na oitava, na nona, já até estou perdendo as contas. E vamos abrir com a prece, que as pessoas gostam dessa abertura do Ricardo. Vou passar a palavra, lembrando que hoje parece-me que nós temos um diploma de entrega para uma pessoa que muito querida nossa, provavelmente estará a partir das 19 horas junto conosco, Ricardo. Muito bem, tu me avisas então, por favor. Sim, Vamos observar, dentro do possível, uma postura adequada, sentados, segundo Patanjali, com a posição estável e confortável, com a coluna ereta e a respiração livre, suave e profunda. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com a sua atividade. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. tu conseguiu, não? Já, é que eu não quero assistir aqui desse. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Namastê. Pois bem, eu queria, antes de mais nada, me excusar pela quarta-feira passada. Tivemos a notícia de um irmão que estava com câncer no outro continente e ficamos envolvidos com problemas também de fuso horário. E aí ocorreram mais alguns incidentes. Quando eu soube de tudo, resolvemos deixar para hoje, porque a situação se tornou complexa. Mas eu soube também da atenção que foi dada à nossa irmã Juliane, à nossa irmã Elisa, pela passagem do nosso querido Adriano em condições que merecem também o nosso auxílio. Eu tenho posto ele em nossas orações. E tudo isso só indica que os astros estão num momento delicado, porque eu sei que não é só na minha vida.
mas tenho observado na vida de muitas pessoas essas rupturas, desencontros e situações de difícil administração a toda volta. Como eu disse, o Plutão só vai voltar ao Capricórnio, desculpe, ao Aquário em 19 de novembro. Então, nós temos que ir administrando essas circunstâncias, ok? Resgate kármico acelerado da última retrogradação de Plutão antes de entrar em Aquário para os próximos 20 anos. Mas, então, hoje aqui faltou luz. Depois, quando a energia voltou, diz que eu estou numa região considerada plano piloto do Distrito Federal, considerado área de segurança nacional. Depois foi o Wi-Fi, que por consequência, não sei o que houve, não voltava. Então, nós não conseguimos fazer tudo o que queríamos hoje. Eu não sei, Felipe, se é possível acessar, por exemplo, alguma versão online do Fundamentos de Teosofia do Jinajadasa, para a gente usar alguns diagramas como apoio, ou se isso não é tão simples de fazer. Pode compartilhar a tela e acessando o livro online, né? Eu tenho o PDF. Ah, é? Ó, pronto. Então já resolveu. Eu queria aquelas tabelas das vidas para mostrar para vocês como isso encaixa no livro. Nós temos essa edição, não sei se é a que tu tens. Aham. Vou Ah, abrir aqui. então fica fácil. É só encontrar ali. Felipe, eu Por já tinha o arquivo. exemplo, Quer que disponibiliza, Felipe? é a página 30 ou 31, 32, 33, tem essas tabelas. Porque, é claro, o nosso livro aqui é o pai de todos esses comentários posteriores, mas não tem os diagramas que posteriormente foram feitos. Qual é dá de ver? É 30 número 30, eu acho. A página 30? 31. Perdão, é página 70 e 4. A figura é que é número 30. Página 74. Aí está. Então, eu não sei se vocês podem ver o nosso tema sobre as raças. Está aqui representado nesse diagrama das vidas do indivíduo A, que o Jinajadasa não explicitou, mas que é claro que eu fui capaz de reconhecer como sendo as vidas de Lidbiter. Está bem? As últimas 20 reencarnações de Lidbiter. Poderias passar o 30, a página seguinte, aí vocês já têm as últimas 24 vidas de Orion. Não sei se vocês já ouviram falar, e na última encarnação ele foi
Hubert van Hooke, filho do presidente, então, da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, teria nascido em 1896, do qual se gerou esse livro, As Vidas de Orion, ok? E que eu tive até a grata oportunidade, na edição brasileira, de fazer o prefácio, tá certo? Mas, nesse caso, pela editora Orion. E não sei se eu me alonguei muito no prefácio, mas o fato é que é reconhecível que se trata da mesma tabela. Depois, na página seguinte, nós temos as vidas de Krishnamurti, que eu não sei se todos ouviram falar, foi publicada com o nome de The Lives of Alcyone, certo? Então, eu tenho aqui uma versão em inglês do original, que mostra, inclusive, algumas fotografias, ou melhor, retratos desenhados sobre vidas anteriores. Vocês podem ver aqui, por exemplo, na Atlântida. Tá? Então, tudo isso exigiria uma preparação fotográfica, de paginação, etc. e tal. Mas eu acho são gravuras muito ricas, porque cada vida, ou a maioria delas, teve o seu respectivo retrato, segundo a memória. Vejam essa aqui, da clarividência do Sr. Leadbeater. Essa foi, por exemplo, na Pérsia. E as vidas de Krishnamurti são muito interessantes, é claro, e vai mostrando as raças e sub-raças em sucessão ao longo dos milênios. Aqui, quando ele foi um monge tibetano, Dhamalankara, depois de ter sido discípulo do senhor Buda, eu quis dizer discípulo direto, conviveu com ele. Enfim, só para dar alguns exemplos que estão ao alcance aqui da minha mão. Aqui, quando ele foi um Atlante também, sumo sacerdote Atlante, não sei se foi aí que ele andou se metendo em confusão, teria que ler todos esses detalhes de cada vida de novo, e aparecem os parentescos de cada vida. É difícil eu pôr isso tudo em imagem aqui, mesmo ampliando ficaria pequeno. É uma obra colossal. Foi traduzido, acho, pela editora Conhecimento, mas ali não botaram as gravuras. Deve ter pelo menos esse diagrama aí em português. Mais uma página, por favor, nós vamos ver as vidas de Herato. Aí é um pouco mais breve. Esse, que eu saiba, não foi traduzido ao português. Eu tenho edição em inglês, mas nesse momento, por algum motivo, hoje veio a faxineira aqui de novo. Se a coisa já estava complicada, agora com certeza complicou-se um pouco mais. Mas pelo menos podemos fazer a pergunta aquela: quem mexeu no meu queijo?
A coisa aqui foi mexida, vocês entendem? Então, se tu pudesses, por exemplo, voltar para a figura 30, a página, acho que 74, não é? Isso. Para nós começarmos aí com as vidas do Peter, que são mais regulares, tem um intervalo médio de 1.208 anos entre cada reencarnação. Aqui estão os tempos ou intervalos entre as vidas. Aqui a idade que ele alcançou, não é? 56, 64, 84, 71, 69, 51. Olha, essa aqui foi aquela na ilha de Poseidones. Ah, não, aqui ele afundou, ele tinha 54. Essa foi a encarnação que ele diz ter afundado na ilha de Poseidones, no grande cataclismo. Dá para ver aqui, ó. Ele estava na quinta subraça da quarta raça. Segundo, então, o diagrama, poderias mostrar aí, talvez, o diagrama da página 27, desculpe, no 60, página número 60, de a figura 27. Aqui tem as raças e sub-raças mais próximas, a Atlante e a Ariana. Tá certo? Então, quando lá diz quarta raça, quinta sub-raça, era isso que eu tinha lido? Agora até eu fiquei em dúvida. Vamos olhar de novo. Quando ele afundou, quarta raça, quinta sub-raça, ele estaria num corpo semita original, que era uma espécie de monastério ou mosteiro. Isso até me deixa um pouco mais surpreso, porque a semita original não deveria ser naquela região, mas, de qualquer forma, é o que está caracterizado aí no diagrama. E ele teria falecido em 9.564 a.C., que é o momento do afundamento da ilha de Poseidone. Se vocês lerem as vidas de Orion nessa época, ele opta por, mesmo sendo avisado do afundamento com antecedência, ele optou por falecer lá, porque já tinha muita idade e achava que não valia a pena o deslocamento para outro país, ou sei lá onde. Enfim, vamos voltar então para a página 74, só para vocês terem uma ideia mais vívida do que é descrito no Homem de Onde Como Veio para Onde Vai, mas onde as histórias, não é? Elas não apresentam esses ingredientes tão pessoais. Mas tem o capítulo 9, por exemplo, a magia negra entre os Atlantes. Melhor não ler antes de dormir, não é? Mas, enfim, aqui aparecem todos os problemas, em síntese, que levaram ao afundamento de Atlântida, pelo problema, como já foi dito, na magia negra geral. Descreve logo depois a civilização Atlante. Então, muitos desses detalhes ele lembrava de memória, porque tinha acesso à sua memória extracerebral no corpo causal, que é um dos CIDs representados no capítulo 3, o Vibhuti-pada do Yoga Sutra. Suponho que vocês saibam disso. Tá? Então,
só para dar um exemplo, no caso do Libita, ele esteve na primeira subraça da quarta raça raiz em 23.650 a.C. É uma letrinha pequena, não dá para ampliar um pouco isso? Se eu não consigo ler, imagina o povo. Aumenta assim, depois a gente vai escorregando para baixo, porque senão ninguém lê. América do Norte também, quarta raça, segunda subraça, aqui corpo masculino, ó. Primeiro caso viveu 56 anos, no segundo caso viveu 64. Aí ele vai para a ilha de Poseidones, que era o coração da Atlântida, mas com o- um- uma outra subraça já, que é a terceira, ou seja, ele está mudando de raça, mas por enquanto não mudou de sexo. Ok? E aí vocês vão ver os intervalos de milhares de anos, no caso, entre uma e outra 1.300 anos, nessa outra que ele viveu 84, o intervalo foi 1.826 anos. Tá certo? Nesse caso, ele estava assumindo um, um corpo mais, eu suponho, na terceira subraça, cor de cobre, é dito, um corpo tolteca. São os ancestrais dos astecas, está bem? E logo depois vem um nascimento na Bactriana, num corpo 4-4, ou seja, da primeira raça Turânia, de cor amarela. Também corpo masculino, viveu 71 anos, intervalo de 1.276 anos, uma vida e outra. Muito interessante ver as redes de parentesco que eles vão trazendo de uma vida para a outra, certo? Depois. E aí vocês veem a matemática espantosa de ligar todas essas vidas com essas datas, com a precisão do ano. Isso não é uma coisa tão fácil de fazer, muito menos numa época que não existia computador. E são vários livros e várias obras que se interpenetram e se interligam pelas datas dos respectivos personagens, que são inúmeros. Isso sim, vocês podem ver no livro que estamos oficialmente estudando, O Homem de Onde Como Veio para Onde Vai. Como suponho, se vocês têm o livro à mão, se encontra numa tabela preliminar nas páginas 12, 13 e 14, com os nomes dos personagens e da última encarnação que foram conhecidos. Ok? Então, ele geralmente usa no Homem de Onde Como Veio para Onde Vai. Estou me referindo ao Leadbeater, mas também me devo referir à coautora Annie Besant, que só o epílogo é do Leadbeater, o resto do livro tem dois autores, certo? Então, o nome dos personagens é dado com nome de estrelas, porque entendiam os autores que, como a alma ia mudando de corpo, observem que isso acontece aqui, quando nasce pela primeira vez na nossa lista, na sexta subraça, que, se eu não me engano, é a acadiana. Aí ele já nasce em corpo feminino, ok? Segundo consta
no livro do senhor Ginásio Das, a média mínima é de 3 e a máxima costuma ser de 7 reencarnações no mesmo sexo. Portanto, a média da média seria 5. E se essa for uma lei geral, e não apenas dos casos observados, 1/5 da humanidade deveria estar em uma encarnação de mudança de sexo, 20%. O que não quer dizer, talvez o homem fique um pouco afeminado, a mulher um pouco masculinizada, mas quando muito se invertem um pouco os temperamentos e papéis, isso não quer dizer que desse casamento não possa resultar crianças, tá certo? Então, não quer dizer que isso não aconteça em 1/5 da humanidade. Mas estou querendo mostrar a vocês que algumas experiências são próprias do corpo masculino ou mais fáceis de aprender, talvez sob a influência da testosterona, enquanto que o estrogênio e outros vão ajudar mais na encarnação feminina a desenvolver outras qualidades. O senhor Liebiter chega a dizer que a mulher costuma ser premiada com um período maior entre as reencarnações, porque ela sofre mais, ou é obrigada a maiores atos de sacrifício. Ela ganha uma compensação celestial, porque ela vive muito para a família e menos para si. Isso vocês encontram citado até na senhora Clara Cod, naquele seu magnífico livro O Poder Criativo. Tá certo? Então, tem várias pessoas que corroboram essas teorias. São 3 encarnações em corpo feminino, e aí ele nasce, aí vão mudando de raça, ó. 4ª raça, 7ª subraça. Por algum motivo, ele volta para a 4ª raça na primeira, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, mas não volta para a 4ª raça e 7ª subraça. Como vocês podem ver do diagrama, porque, de alguma forma, ele não precisou ou não foi prioridade. Em compensação, na 5ª subraça, desculpe, na 5ª raça raiz, ele fica 3 encarnações sucessivas na primeira subraça. E uma vez no Egito, outra vez na Índia e uma segunda vez também no Egito. Se os meus cálculos não estiverem muito errados, e eu estou fazendo revisões disso, mas foi nessa segunda encarnação no Egito que ele conviveu com Ramsés II, que foi uma encarnação anterior do mestre Moria, que suponho ainda não era um mestre na época. Ok? Mas então nós temos aqui uma foto da respectiva múmia, que deve ser uma fonte de bênção, porque algum elo ainda deve permanecer por afinidade vibratória. Suponho que por esse motivo seja a única múmia que tem passaporte, que viajou tanto, foi necessário com a arcada dentária determinar o passaporte para não haver confusão com algum outro cadáver e que pretensão de substituir uma múmia por outra, ou sei lá o quê. Não me façam pergunta complicada sobre problemas legais contemporâneos, mas o que eu posso afirmar, até onde o meu conhecimento alcança, é que é a única múmia que tem passaporte. Certo?
Aí ele salta a segunda e a terceira subraças, já nasce na quinta raça raiz, na quarta, para depois voltar para a segunda, na Arábia, onde eu acho que ele aprendeu astrologia, foi por aí, e aí ele nasce na Grécia, ou foi no Egito, ou em ambas, né? E na Grécia ele conhece, na quarta, quinta raça raiz, quarta subraça, que é a greco-celta, ele convive com o mestre Pitágoras, falece aos 70 anos e, por isso, atinge, apesar da pouca idade, 2.301 anos entre uma encarnação e outra. Quer dizer que a vida celeste foi muito dilatada. A outra vez foi quando ele nasceu no Peru. Vocês estão vendo aqui? 2.238, faleceu 82 anos na raça tolteca, no Peru, e teria convivido também com o grande Inca, que era uma encarnação do mestre Moria. Esses detalhes aqui e ali vão aparecendo ao longo do livro, mas às vezes as coisas não são tão explícitas, acho eu, por questões éticas. E o fato é que o livro vai nos envolvendo. Se o Luiz gosta de pesquisar, agora então, tá certo? Só para avisar o Luiz que a pesquisa dele, lamento informar, está recém começando. Agora é que abriu o leque, certo? Ó, ele já está com ali, já está armado. Ó, olha só, muito bom, estou gostando de ver. Então, tu vais ver se tu já tens as vidas de Orion, que eu fiz alguns acréscimos e até talvez algumas correções no meu prefácio, que começa lá. Ih, meu Deus, as páginas do prefácio nem são numeradas. E, na verdade, tem depois o prefácio do Gina Jadasa, então o meu entrou como apresentação, né? Mas o importante é que está lá a tabelinha que estava faltando no livro. Então, eu acrescentei dos quatro Kumaras, do Mahaguru, que era o senhor Buda, com as encarnações de Vyasa, Tot, Zaratustra, Orfeu e, finalmente, Gautama Buda, com Surya, que era o senhor Maitreya, com o Manu Vaisvasvata, com o Virat, que era o Mahashoam, com Saturno, que era o mestre veneziano do terceiro raio, Júpiter era o mestre dos Nilgiris, não é? Também às vezes parece chamado de Rishi Agastya, o regente da Índia. Dhruva, que era o mestre do mestre Kutume. Marte, que era o nome do mestre Moria nessas vidas. Mercúrio, que era o mestre Kutume, ou Pitágoras. Netuno, o mestre Hilarion. Osíris, o mestre Serapis. Braspati, o mestre Jesus. Vênus, mestre Racox, também chamado Conde de Saint-Germain, o adepto húngaro. Urano, mestre de Walpole. Tem uma lista aqui, vai longe aqui, eu não quero cansar vocês com isso. Então, nas vidas, o Sr. Leadbeater corresponde a essa página, é chamado de Sirius, que é uma estrela muito brilhante no céu. Alcione, se eu não me engano, é uma das Três Marias lá. Ah, não, é das Pleiades. E, enfim, ele escolheu, por motivos diversos, doutora Beza e ele,
os nomes dessas estrelas para caracterizar a sucessão de vidas. É importante compreender que em cada vida esses números não estão aqui por acaso, porque eles têm relação com 7 raios. Cada raça desenvolve uma tônica e a sub-raça uma subtônica. Então, se a alma precisa mais da qualidade relacionada àquela sub-raça, ela talvez tenha que ficar mais vezes naquele número. E se ela já aprendeu a lição, ela segue com o ônibus, ela segue com o bonde. Tá? O problema é quando a alma é mais retardatária e tem que ficar muito tempo na mesma subraça e não consegue acompanhar o ônibus. Enfim, eu não vou entrar em todos os detalhes, até que no fim ele nasce na Inglaterra na subraça teutônica em 1847, ok? E, portanto, vai atingir 87 anos e vai falecer em, acho que 1º de março de 1934, lá na cidade, na Austrália, em Perth, no porto de Perth. Então, ele nasce em Stockport em 17 de fevereiro de 1847, é uma data sempre lembrada pela TT, porque ela nasceu no mesmo dia do Leadbeater, e pode dividir o bolo, certo? As velhinhas vão ser com um número diferente, mas o bolo dá para fatiar, distribuir. E então, assim como eventualmente nós trocamos de signo de uma encarnação para outra com a intenção de desenvolver alguma qualidade faltante, segundo a tradição esotérica, vocês podem ver lá no meu livro, suponho que conheçam, A Ciência da Astrologia, Escolas de Mistério, por algum motivo. O livro parece que andou caminhando aqui, mas isso é normal. Os meus livros são todos robóticos. Eu nunca entendi muito bem isso, como eles têm movimentação. Tá? Mas o importante é dizer para vocês que o signo ascendente será o signo solar da vida futura. O signo solar, para quem não sabe, é o signo do mês, que em geral as pessoas sabem. E o signo lunar é o da encarnação anterior. Bem? Então, quem leu aquele meu artigo sobre a reencarnação do Leininger, que saiu na revista Sofia a partir do livro A Volta, ou The Soul Survivor, do James Leininger. Na verdade, o livro é do pai e da mãe, Bruce e Annette Leininger, que eu recomendo a vocês como um dos casos contemporâneos mais documentados. Eu não vou dizer comprovados para não ofender as respectivas crenças das pessoas, mas se há um livro que chega perto de uma comprovação, é esse. Porque ele foi sabatinado pelas pessoas, os veteranos de guerra com o qual ele teria sido colega na encarnação anterior, como o tenente James Houston Jr., ele caiu na Batalha de Iwo Jima, próximo dos seus 20 anos de idade. Aí ele reencarna uns 50 anos depois. Acho que eu já falei para vocês tudo isso. E aí, com as datas de nascimento, eu consegui fazer mapas. Até a mais recente eu tenho horário. Eu consegui fazer mapas e cruzar as informações e testar. Até onde eu pude testar, coincide com a ideia de que o ascendente de uma vida é o da futura e a lua é o da passada.
Isso eu publiquei na revista Sofia, já não me lembro mais de que número, mas se houver interesse, eu posso pôr aí no grupo, ou o Felipe me ajuda a me achar no meio dessa confusão toda de papéis e arquivos. Imagina lembrar as vidas anteriores. Eu não dou conta de uma, já estou me perdendo aqui. Mas, de qualquer forma, observem como aqui ele fica só 2 encarnações em corpo feminino e já muda. E aí ele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele chegou a 7 na encarnação masculina sucessiva. Não sei como será na próxima, lá na Califórnia, porque ele diz que a doutora Bezan e ele vão nascer naquela, naquela comunidade da nova raça na Califórnia, da qual já dedicamos, ou para a qual já dedicamos alguns das nossas lives aqui. E eu estou falando assim, não sei se é a melhor forma de desenvolver o tema, mas eu estou tentando dar um tabelamento mais concreto para não ficar uma coisa tão no ar. Poderias me levar à página seguinte, por favor? Então, se vocês cruzarem as duas tabelas, não sei se vamos ter tempo para esses detalhes, mas vocês vão ver que provavelmente nessa no Peru e outra no Egito mais abaixo, eles vão se encontrar, porque essa tabela aqui, essa é a do as vidas de Orion, não é? Uhum. Então, aqui e ali eles se reencontram. Nessa vida no Egito, o, o Orion perdeu a oportunidade de seguir carreira como auxiliar do mestre Kutume, que era um sacerdote importante do templo egípcio, e preferiu se encantar pela vida mundana, porque era um homem rico, recebeu a oportunidade, se encantava com o mestre Kutume, mas preferiu, para usar a expressão bem brasileira, caiu mais na gandaia mesmo, tá? E foi curtir o mundo dos sentidos e os prazeres da vida social e não quis seguir o caminho monástico. Daí resultou que ele perde umas 5 encarnações, dá uns bons milênios aí, até ele ter a chance de se tornar discípulo do mestre de novo lá nos Estados Unidos, nessa encarnação de 1896. Veja que no Egito era 4.000 antes de Cristo. Então nós estamos falando aí de pelo menos 5.000 anos. Então não é que haja uma perda definitiva, mas ele dá a entender que quando a pessoa perde uma oportunidade, ela não volta imediatamente na encarnação seguinte. Será que isso fica claro? Na verdade, foi 1, 2, 3, 4, 5 encarnações no meio, sendo que em Veneza ele morreu com 23 anos. Essa era uma encarnação de encaixe, porque ele não tinha muito a fazer naquele ambiente, mas precisava de fôlego para voar mais alguns séculos e poder aterrissar nos Estados Unidos na data certa. Então deram uma vida curtinha, ele morre de uma febre inexplicada lá, o que aliás tinha de tudo na Idade Média, ou pouco mais ou menos, e daí resulta que ele conseguiu chegar
do plano mental, vocês entendem que a gente não pode ficar no plano mental só porque quer, tem que pagar aluguel lá, e o aluguel é experiência meritória aqui embaixo, porque aquilo ali é primeira classe, é celestial, certo? Ninguém fica no plano celeste o tempo que bem entender. Então, quando esgotou o tempo, ele teve que voltar. Aí é como se carregasse aí, abastecesse o avião e pudesse voar mais um trecho. É uma escala de abastecimento, porque o objetivo mesmo era ter a oportunidade de encontrar o mestre Kuthumi mais uma vez como seu mestre. Aí, dessa vez, ele atinge um discipulado na virada do século. Ok? Parece que a TT pede a palavra. A Blavatsky, na Voz do Silêncio, ela é muito clara quando ela diz assim: aquele que vem nessa encarnação e não cumpre o seu Dharma, a tarefa que lhe foi designada, terá vivido em vão. A Voz do Silêncio. Isso me parece oportuno agora quando você toca na questão de se perder a encarnação e demorar para voltar depois. Por É, isso, o Vadir Miguel valorizava tanto o Dharma. A primeira pergunta que ele fazia para uma pessoa que se aproximava da sociedade teosófica era: você já descobriu o seu Dharma? esse era o Vadir. Não é? Então, qual é a missão dessa encarnação? Não sei se vocês estão vendo aqui, ele pisou na jaca. Tem duas encarnações de intervalo entre as vidas que é número zero. O que vocês acham que é isso? Magia negra da brava. Ele toma o corpo de outras pessoas para fugir do karma, usando técnicas dos Atlantes na Índia do Sul, que deve ter sido a Índia Dravidiana, usando corpos da quarta, primeira e segunda subraças. Tá certo? Então, a coisa aí pegou de vez. Veja que ele troca de corpo uma vez aos 36, é só fazer a soma aqui, e logo depois aos 48. E, por fim, ele resolve voltar ou se arrepender, e aí ele vira uma espécie de monja lá numa caverna, e aí começam umas encarnações de pagar esse karma. Aí, finalmente, ele conquista uma oportunidade no discipulado no Egito, joga fora, aí ele leva mais 5.000 anos para ter outra. O Orion não era uma alma serena, ele aprontava bastante de uma vida para outra. Não sei se comecei a dar um exemplo a vocês de que a raça Atlante era 4-4, é o ponto da virada. É o momento mais denso, porque nós estamos na quarta ronda, no quarto planeta, e quando chegou a quarta raça e a quarta subraça, nós chegamos ao ponto mais denso. Agora nós estamos na quinta da quinta. Então, eu arrisco dizer, o pior já passou, mesmo assim tivemos duas guerras mundiais muito sangrentas e estamos orando bastante para não vir a terceira. Tá certo? Os mestres ficam administrando o karma para transformar em guerras menores, para não virar uma guerra mundial, para não usarem as bombas atômicas a ponto de destruir a humanidade, senão vai começar quase da estaca zero. É o que dizia o Albert Einstein, não é? O Albert Einstein dizia, quando perguntado sobre a Terceira Guerra Mundial, já respondeu logo
Sobre a Uhum. quarta. Ele disse, da terceira não sei, mas a quarta, se houver, será com lança, tacape e arco e flecha. Quer dizer, se houver uma terceira, a gente vai ficar num estágio por algum tempo. Ele dá a entender que a gente volta a um estágio tribal, porque é pesada a consequência da radioatividade e a mutual atomic destruction, a sigla é MAD, que em inglês quer dizer louco. É uma loucura. Então, até onde eu entendi e pelo que eu li, os mestres decidiram quebrar algumas regras deles, que eu não sei bem como são, abriram alguma exceção que ficou no karma do mestre Mora e do mestre Kuthumi. Isso se tira, se deduz ou se especula pela carta 45, porque todos os outros mestres foram contra a fundação da Sociedade Teosófica e só esses dois assumiram a responsabilidade, e aí é com você, mas ainda foram proibidos de usar seus poderes na condução da sociedade. Então, cabe à humanidade, isso é um experimento da hierarquia oculta. Vamos ver se a humanidade responde ao chamado, tá? De tentar aliviar a ignorância, que é a causa do mal no mundo. Mas os poucos ensinamentos que aqui chegaram já derivaram em várias seitas, e o pessoal já começou algumas práticas de magia com isso. Então, a sociedade teosófica tem seu karma, e não é tudo flores. E vocês leram a história da sociedade, sabe que desde o início foi ladeira acima, e quem se filia faz parte desse magnetismo. Nós viramos acionistas da causa, eu insisto nisso. O pessoal diz que eu exagero, isso não, entrou para a sociedade, coisa muda, e tem gente que não aguenta. Tá? Porque nós estamos acelerando o nosso desenvolvimento, mas aí alguns acham que acelerar é com flores. Não é com flores, é com os espinhos. Vamos ser bem claros, ainda há tempo de sair correndo, certo? Mas quem ficar vai ver que a sua vida em expansão de inteligência, de consciência, de sabedoria, vai valer por uma dezena ou mais de vidas, que as pessoas levam vidas vazias, e aqui não. Aqui não são só flores. Eu acho que alguns membros aqui que estão me escutando há mais tempo na sociedade sabem do que eu estou falando. Por favor, Tetê. Eu acho muito oportuno você estar falando nessa colheita na Sociedade Teosófica, quando a gente está entregando um diploma hoje a uma irmã que já está presente. Muito bom. Já dei a Pareceu dose, providencial, não é? a dose inicial. Eu achei muito interessante, porque a Nádia, que está aí conosco, a amiguinha aí de vocês, Luiz Henrique, da Násila, do Sim, Ricardo, claro. ela está fazendo Acertei. curso de graduação de pós aí em yoga, ela Uhum. está ingressando hoje, e eu penso que o diploma esteja aí com você, não, Ricardo? Ah, é. Deram aqui, deixa eu ver, botaram um grampo, deixa eu tirar esse grampo aqui. Ainda Nádia, bem para que você que não está dá. aqui nos ouvindo, saiba que o que você vai adquirir aqui na Sociedade Teosófica, você levaria vidas e vidas e vidas fora daqui para adquirir, com certeza. Pelo mínimo conhecimento, mapa do território você terá, certamente. Olha aí, que maravilha. Como o Ricardo disse, né, tem o ônus e o E o bônus, né? bônus? Tem os Então, dois lados. É. eu posso sair correndo enquanto dá tempo? Brincadeiras à parte. Eu sempre aviso que ainda há tempo. Ricardo é sincero. O ônibus está saindo, quem é que quer entrar? Mas é uma viagem assim pelos precipícios do Nepal. Alguém aqui já foi de ônibus para o Nepal? Cada Então, eu já curva daquelas estradinhas dessa largura em que uma das rodas do ônibus fica em cima do precipício e três ficam na estrada.
Eu passei pela experiência. É, Ricardo, por sim, falar em todo mundo boas diploma na novas, nós mão, Nádia. Seja bem-vinda. Muito Ah, obrigada, Ricardo. É uma honra. Nádia Graziele Rodrigues Bezerra Lopes. É assim? Exatamente. É, Pequenininho o nome, né? botaram Bezerra com S, isso tá certo? É, Muito bem. Então, a Sociedade Teosófica e a Fraternidade Universal admitem, então, a Nádia no número de seus associados, em testemunho do que lhe foi expedido o presente diploma no centésimo décimo, desculpe, no 11º mês do centésimo quadragésimo ano, ou seja, antes da sociedade fazer 150 anos aí em novembro. Não, 149, né? Acho que essa contagem aqui precisa ser revista. Eu vou dar uma conferida depois. De qualquer forma, 11 de outubro de 2024, com a assinatura do nosso presidente irmão Tim Boyd. Sim, é o costume oriental, eles já colocam o ano na virada e não quando está completo. A senhora Rada dizia que ela tinha 90 anos, próximo ao seu falecimento. A nossa maneira de contar é que ela tinha 89. Mas para eles completou 89, está no 90º ano, tá certo. E com o nosso secretário-geral, o nosso irmão Otávio Marquezine. Então, eu tenho sempre repetido que apenas se apresenta um portal antecipado de 3 degraus. Tem aqui também o selo da sociedade, que vem da Índia, com a marca d'água. Enfim, vou te deixar depois olhar com calma. Para mim, o portal é apenas um convite. A sociedade está te convidando a ingressar no templo da sabedoria divina. Mas o esforço para vencer esses 3 degraus é de cada membro. A formalidade de participar desse corpo místico ou campo magnético dos mestres não garante que a pessoa vença os 3 degraus. Aí o esforço é dela, só se oferece a oportunidade. Então, esses 3 degraus podem, para alguns, significar o físico, o emocional e o mental, ou aquele yoga preliminar. Para outros, é a escada de ouro, que a TT gosta sempre de recitar, que é de Blavatsky. Para outros, pode significar os 3 objetivos da sociedade. A interpretação, é claro, é livre, porque o diagrama ou o desenho é simbólico. O que eu posso te dizer é que tu és bem-vinda entre nós e fazes parte dessa fraternidade, porque assim quiseste do teu próprio coração. Seja bem-vinda. Em nome da loja Estrela d'Alva, eu como representante, Nádia, te dou as boas-vindas também, que você se sinta acolhida em casa entre nós. Estamos à disposição para qualquer dificuldade, qualquer vitória que você precise comemorar, nós estamos juntas. E quando eu digo isso, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito intensa. Eu estou de verdade junto em todas e quaisquer circunstâncias. Eu estou observando aqui a presença do Fábio Almagro, que está lá em Teresina, esteve hoje com a Nádia também. Eu gostaria de ouvir o Fábio, porque você conheceu a Nádia pessoalmente. Eu gostaria de ouvir 2 minutinhos seus, por favor. Olá, boa noite a todos. Espero que o meu microfone esteja funcionando bem. Ricardo, que eu encontrei pela última vez aqui em Teresina, né? Estávamos juntos aqui
e eu voltei aqui, Ricardo. Tudo bem? Muito É, bem, manda um abraço ao Tiago. mando sim. Tô com ele todos os dias aqui, né? Tentando mudar os hábitos do Tiago. Hoje fui fazer o almoço vegetariano dele, né? Que É, maravilha, já montar fez uma direito. cozinha. Eu, Aham. inclusive, orientei o Tiago e a Nádia a assistirem um filme chamado A Carne é Fraca. Ah, mas não antes das refeições. É, né? É um filme que acho que vale a pena para todos aqueles que ainda não forem vegetarianos, que não são vegetarianos, né? Bem, é um prazer muito grande estar recebendo a Nádia. Passamos o dia lá trabalhando juntos hoje lá no Tiago, né? Que também é nosso irmão, né? Na loja Estrela d'Alva. E tenho certeza que foi uma boa aquisição para a Sociedade Teosófica também. A Nádia é uma pessoa muito dedicada, que quer muito estudar tudo isso, conhecer tudo isso, se dedicar a tudo isso, está realmente voltada para esse processo de evolução pessoal, né, de conhecimento. Então, que seja muito bem-vinda, parabéns, Nádia, né? Seja muito bem-vinda e estaremos sempre disponíveis para ajudar naquilo que for possível, tá? Com esse seu processo pessoal também, né? Eu acho que seria só isso, TT, né? Só contar da minha alegria em recebê-la, né? E parabenizá-la, né? Obrigada, fico muito feliz também com essa acolhida. Sinto realmente o abraço aqui de todos, a alegria de todos em me receberem. E é um prazer para mim também fazer parte, né? Como o Fábio falou, a vontade realmente de buscar esse autoconhecimento, esse crescimento pessoal. Já vem desde o yoga, né? Que eu já estou nessa jornada. E o yoga ele vai nos abrindo essas portas, né? Tem uma Ayurveda também com o Fábio, que yoga e Ayurveda andam de mãos dadas. E a Sociedade Teosófica, com certeza, com todo esse conhecimento, com toda essa grandeza, né, que ela nos permite alcançar, claro, com o alto esforço de cada um de nós, acredito que vai ser muito bom, estar aqui. Obrigada. Só um parênteses que a Nádia fez um curso no Espaço Arjuna. Então ela saiu aqui de Teresina, ela foi lá para Sorocaba, 2.100 quilômetros, 3 horas de voo, né? E fez um curso de formação em terapias corporais do Ayurveda para cuidar do nosso outro irmão, que é o Tiago, né? Então agora ela é de Teresina, o Tiago também, e ela vai ficar cuidando das abhyangas, shirodaras, das terapias corporais do Tiago, né? Então eu a conheço já há algum tempo e a conheço também como aluna. Sei que ela se dedica e que leva as coisas muito a sério, né? Muito obrigado. Bom, Luiz Henrique, você gostaria de dar alguma palavrinha para a Nádia? Você que é colega dela no yoga? As minhas palavras, como sempre, serão bem breves. Hum. Seja muito bem-vinda, entendeu? A objetividade é uma característica minha, tá? Que você tenha o sucesso que você deseja e merece. Daqui estamos torcendo por você. Ser feliz. Muito obrigada, Luiz Henrique. Bem, eu acho que por hoje, Ricardo, nós já podemos dar por encerrado esse nosso trabalho com as bênçãos na filiação da nossa irmã Nádia, que eu estou muito feliz. Foi uma aquisição, e vai ser promissora. Esperamos a Nádia aí como instrutora de yoga em breve, e junto com o Fábio, quem sabe, trabalhando proficuamente aí em Teresina. E nós agradecemos o nosso irmãozinho Ricardo pela participação, pela colaboração e a presença de todos vocês, sem as quais essas lives e esses estudos, esses compartilhamentos não teriam como ocorrer. Agradeço a presença do Fábio aí conosco, que está lá em Teresina e se colocou à disposição para poder dar boas-vindas à irmã Nádia. Fábio é professor de medicina ayurvédica lá em Sorocaba. E Ricardo, e nós estamos aí seguindo
à frente fazendo um trabalho lindo, já com a recuperação da Juliane Thiel, que está aí conosco. Eu creio que ela já esteja em pronta recuperação, já para uma predisposição a uma longa vida e uma vida longa e nova a partir de agora. Nós te desejamos os melhores votos também aqui conosco. Agradecemos a nossa irmã Célia pela participação, a irmão Lauro, a Gabriela, enfim, todos vocês, não vou numerar todos, são muitos. A nossa participação aqui na loja Estrela d'Alva tem aumentado a cada dia. Nós estávamos com 25, 22 pessoas, depois 25, 30, e agora estamos com. Hoje alcançamos a meta de 35 pessoas nas nossas lives. É um sucesso. Ricardo, gratidão. Voltaremos no próximo dia 30, no mesmo horário, às 18 horas. Quem sabe contando com a presença da nossa irmãzinha Nádia e do nosso irmão Fábio, embora eu saiba que ele tenha muitas atribuições. E no mais, qualquer pergunta que seja necessário, vocês podem mandar para mim no meu WhatsApp, eu vou selecioná-las e vou encaminhar para o Ricardo responder na próxima live. Pode ser assim? Ok. Gratidão a todos e vamos nós fecharmos com uma despedida que eu peço o encerramento com as palavras e com a prece do nosso irmão Ricardo. Eu vou usar, na verdade, a prece da irmã Anibesa, né? O mantra da unidade. Se pudermos recebê-lo sentados, em posição confortável e estável, como ensina Patanjali, com a coluna ereta dentro do possível, de modo a respiração ficar mais livre, suave e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Namastê.